a busca incessante por prazeres instantânea dita o ritmo da vida moderna, onde tudo passageiro e o superficial clamam por nossa atenção a cada segundo, emerge uma verdade ancestral, um sussurro que ecoa através dos séculos, convidando-nos a uma jornada de redescoberta interior. Essa jornada não se inicia em conquistas externas ou na acumulação de bens materiais, mas sim num território muitas vezes negligenciado, o domínio de nossos impulsos mais primários. A luxúria, em suas múltiplas faces, tornou-se uma força onipresente, um véu sutil que obscurece nossa visão e nos aprisiona em um ciclo vicioso de desejo e efemeridade, alimentada por um fluxo constante de estímulos visuais e narrativas sedutoras. Ela se infiltra em nossos pensamentos, molda nossas ações e, de um modo traiçoeiro, mina nossa energia vital. Contudo, a luta contra essa corrente poderosa, essa batalha travada no silêncio de nossos corações, não é um indício de fraqueza, como a cultura contemporânea muitas vezes nos induz a crer. Pelo contrário, é o primeiro passo para um despertar, o reconhecimento de uma guerra que se trava no PT mais profunda de nosso ser, uma contenda entre a nossa natureza instintiva e o potencial ilimitado de nosso espírito. Cada vez que conscientemente escolhemos resistir à atração passageira do prazer imediato, não estamos apenas nos desviando de uma queda momentânea, estamos de fato ativando uma fonte de poder adormecida dentro de nós, uma autoridade intrínseca que emana de uma conexão mais profunda com nossa essência. Essa força, muitas vezes imperceptível aos olhos do mundo exterior, ecoa de maneira inequívoca no plano espiritual. Ela transcende a mera disciplina ou o autocontrole superficial. É uma manifestação de propósito, um fogo interior que queima com a intensidade de nossa verdade mais íntima, um peso sagrado que carregamos, mesmo que ainda não tenhamos plena consciência de sua magnitude. Se a essência destas palavras encontra eco em seu interior, é provável que, em algum oculto de sua alma, você já pressinta essa verdade. Você não nasceu para trilhar uma existência morna, desprovida de paixão e significado. Há algo em você que se agita, uma falta de harmonia que se manifesta quando tenta se moldar às expectativas alheias, uma sensação persistente de não pertencer completamente ao seu entorno. Essa mesma inquietação, essa insatisfação latente, oposição, torna-se o ponto de ancoragem para as investidas da luxúria, tentando desviá-lo de seu caminho, arrastá-lo para as profundezas da gratificação temporária. Mas na realidade, uma voz silenciosa, um chamado espiritual, o convida para uma ascensão muito mais elevada. Sejamos honestos. Um período de abstinência, seja de atividades sexuais ou da busca compulsiva por estímulos prazerosos, não se resume a uma simples desintoxicação física. É o despertar de um renascimento espiritual. Um novo começo que se inicia no momento em que um indivíduo decide se afastar das distrações sensoriais para se reconectar com as profundezas de seu ser. Nesse instante, ele começa a se transformar em um canal vivo, um conduit para uma energia poderosa, pura e etana. As consequências dessa decisão, o que floresce após esse período de introspecção e domínio, tem o potencial de redefinir completamente a sua existência. Portanto, preste atenção a esse chamado sutil, não o ignore como um mero acaso. Esta mensagem não é destinada a todos, mas ecoar na vida aqueles que foram separados, escolhidos para uma jornada singular, para a realização de um propósito maior. Se algo dentro de você despertou neste instante, confie nessa intuição, nesse reconhecimento íntimo. A compreensão da energia que nos anima muitas vezes se limita à sua dimensão física, à contabilização de calorias, ao movimento muscular, aos processos metabólicos que sustentam nossa biologia. Contudo, existe uma dimensão energética que transcende o tangível, uma força vital que reside na profundidade de nossa alma, esperando para ser despertada. Quando optamos pela abstinência consciente, quando rompemos as correntes do vício em prazeres momentâneos, não estamos apenas preservando nossa força física, estamos de fato ativando essa energia primordial que emana de nossa essência mais profunda. O despertar dessa energia muitas vezes se manifesta de maneiras sutis, quase imperceptíveis a princípio. Um dia, você se levanta e percebe uma clareza mental incomum, uma vivacidade que antes parecia distante. Ao entrar em um ambiente, nota uma mudança na forma como as pessoas o olham, um interesse genuíno que não era evidente antes. Seu olhar se torna mais firme e penetrante, porque sua energia não está mais se dispersando aleatoriamente. Ela está convergindo, retornando ao seu núcleo. Aqui reside um segredo raramente compartilhado. Quando um indivíduo cessa o desperdício de sua energia vital em atividades fúteis,
Sua própria presença se transforma. Sua voz adquire uma nova ressonância. Seu caminhar se torna mais decidido. Sua aura se densifica, carregando consigo um peso de propósito inegável. Essa metamorfose ocorre porque a energia antes dissipada agora se acumula, nutrindo sua essência interior. Compreenda uma verdade fundamental. Sua essência vital não é meramente um componente biológico. Ela carrega consigo a memória de sua jornada, a força de suas experiências, a inteligência de suas vivências e a singularidade de sua identidade. Cada vez que essa energia é liberada sem uma intenção clara, sem um propósito que ecoe em sua alma, você perde uma parcela de seu mundo interior. Em contrapartida, quando você escolhe reter essa força, quando se eleva acima da mera busca por satisfação instintiva, um evento poderoso se desencadeia. Seu sistema energético retorna ao equilíbrio. Sua mente desacelera o turbilhão de pensamentos incessantes e sua alma começa a irradiar uma frequência diferente. Essa irradiação não se assemelha a uma luz ofuscante ou a uma manifestação extravagante. É uma presença invisível, uma espécie de gravidade sutil que começa a se formar ao seu redor. As pessoas percebem essa mudança, mesmo que não consigam articulá-la conscientemente. Sentem o peso de seu silêncio, a profundidade de suas palavras. Isso ocorre porque seu campo energético não está mais fragmentado, disperso em múltiplas direções. Ele se torna coeso, inteiro, magnético. Essa transformação sutil é percebida tanto por homens quanto por mulheres. Embora a maioria não compreenda a origem dessa nova dinâmica, essa energia não grita, não se impõe, ela simplesmente existe emanando de um centro fortalecido. Ao alcançar esse ponto de integridade energética, quando sua essência é preservada e nutrida, você começa a recordar quem realmente é. Não a versão moldada pelas expectativas sociais, mas a identidade primária, aquela sonhada por uma força maior, aquela que veio ao mundo imbuída de uma missão e um chamado específicos. E então, um fenômeno notável ocorre. Sua energia começa a filtrar suas interações. Pessoas com intenções obscuras, indivíduos movidos por segundas intenções, começam a se sentir desconfortáveis em sua presença, como se uma barreira invisível os repelisse. Oportunidades que antes passavam despercebidas subitamente se apresentam. O ambiente ao seu redor se transforma, não por uma tentativa consciente de manipulação, mas porque sua força interior se tornou tão potente que o mundo não pode mais ignorá-la. É precisamente por essa razão que a abstinência consciente, aquela praticada com propósito e intenção, se configura como uma das ferramentas mais poderosas à disposição de um indivíduo. Ela opera uma alquimia interna, transmutando homens outrora vacilantes em pilares de firmeza, convertendo o caos interior em clareza cristalina e transformando a dispersão em foco inabalável. No entanto, é crucial receber um alerta sincero. Esse processo de transformação não é leve nem desprovido de desafios. Chegará um momento em que todo seu ser clamará por alívio. Seu corpo se aquecerá, implorando por prazer. Sua mente tentará encontrar brechas, racionalizar, sabotar seus esforços. Isso ocorre porque o caminho que você escolheu trilhar é incomum, profundo, quase um ato de rebelião contra um sistema que prospera em mantê-lo adormecido, dependente, entorpecido. Mas se você persistir e se mantiver o curso mesmo nos dias mais árduos, chegará um ponto de inflexão onde a tentação simplesmente perderá sua força. E no vazio deixado por sua ausência, emergirá uma presença serena, um poder calmo, mas inegável. O mais extraordinário é que você não precisará proferir uma única palavra. Sua energia fará todo o trabalho. Ela precederá sua chegada aos lugares, carregará sua verdade e, sim, falará alto, em um idioma que a alma compreende. E isso é apenas o princípio. Assim que esse poder interior começa a florescer, os testes surgem inevitavelmente. São esses testes, essas provações, que verdadeiramente definem o que virá a seguir. É nesse ponto crucial que muitos, mesmo aqueles que foram inicialmente chamados, acabam se perdendo, não por influências externas, mas por resistências internas que ainda não foram plenamente enfrentadas e transcendidas. Mas há uma virada. Quando você decide romper com esse ciclo e dar voz à sua alma, algo muda. Lentamente, mas de forma muito real, você começa a sentir de novo. As cores parecem mais vivas, o tempo desacelera e as conversas ganham um significado mais profundo. Você começa a se lembrar da versão de si mesmo que ficou escondida por trás de tanto ruído e distração. É nesse momento que as ideias e insights começam a surgir, vindos de um lugar mais alto. Os planos e as direções se tornam claros e as peças do quebra-cabeça do seu passado
começam a se encaixar. Sua mente é libertada e você começa a enxergar além do óbvio. Você enxerga as pessoas e suas intenções com mais nitidez. Identifica padrões tóxicos e reconhece o que é uma distração e o que é sua essência. E o mais poderoso, você começa a sentir a presença de Deus de uma maneira diferente. Não como uma ideia distante, mas como uma frequência viva e presente em cada passo. É por isso que a clareza incomoda. Quando um homem enxerga com nitidez, ele se torna uma ameaça ao sistema. Ele não pode mais ser manipulado por prazeres passageiros. Ele se torna alguém com visão, com potencial para mudar a história. Esse potencial sempre esteve dentro de você. Soterrado por anos de ruído, essa autoridade que você está começando a carregar não é um troféu, mas uma missão e um chamado. Vencê-la diariamente com a ajuda de Deus é o que transformará você em um vaso, em uma coluna firme, em um homem com propósito, visão e clareza. E o que você fará com essa nova clareza e autoridade? Essa é a grande responsabilidade que te aguarda. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Nos ajude a edificar mais vidas.